Salve, salve, família vascaína! Para quem não me conhece, eu sou o Tiagão do canal Vasco em Família. Estou iniciando esse novo canal, o Gigante News TV, com um estilo diferente. Aqui é um canal de react. Nesse vídeo vamos reagir ao programa de hoje, Redação Sport TV, destacando a importância de Felipe Coutinho e Verratti para o Vasco conseguir um bom resultado no clássico de amanhã. E a galera comentando também, será que dá para o Carille tirar algumas coisas, como exemplo da partida que o Flamengo perdeu recentemente na Libertadores para o Central Córdoba? Tem também aqui o corte do programa Placar TV para a gente reagir juntos. Tá por lá o Pedrosa, né, o Paparazzo, Raíssa Simplício, falando sobre esse clássico. E a Raíssa Simplício, jornalista flamenguista, largou: a torcida do Flamengo está esperando uma goleada. Vamos debater aqui também nesse vídeo, porque a gente tem aqui algumas informações, principalmente em relação à provável escalação do Vasco, porque o Carille treinou uma formação nova. Chega junto, vem acompanhar, quero saber a sua opinião. Mas antes, aquela moral, se não for inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Tá na tela para vocês. Que o jogo de Flamengo é Central Córdoba semana passada, serve como inspiração para Carille. Eu estava dentro do estádio naquele jogo. Eu achei fascinante, né? Um jogo fascinante. Mas esse jogo fala mais sobre o Córdoba ou mais sobre a atuação do Flamengo também? Porque será que o Flamengo vai jogar daquela forma também no sábado contra o Vasco? O que me fascinava foi a combinação de Central Córdoba, que obviamente tem um elenco em grande inferioridade ao elenco de Flamengo. Então, como você vai conquistar isso aí? Como tu vai? Houve uma mistura de antijogo com jogo, né? Durante muito tempo, vamos fazer cera. Vamos frustrar os elementos, vamos fazer cera. Vamos fazer antijogo. Mas em lampejos, vamos jogar. A combinação de jogo e antijogo foi suficiente para um time em grande inferioridade técnica. Sai de Maracanã com conquista até merecida. Sim. Então, será que essa mistura de antijogo quando pode e jogo quando dá, será que isso vai ser suficiente para o Clube Regatas Vasco da Gama? Certamente o Carille está estudando aquele jogo, né? Porque é uma derrota recente do Flamengo no Maracanã. Agora, são números muito distantes nesse Clássico dos Milhões, que teve, durante muitos anos, um equilíbrio muito grande entre as duas equipes, né? Sempre foi um clássico muito disputado. E agora esse Clássico dos Milhões, esse clássico, o principal clássico do Rio de Janeiro, chega com uma hegemonia muito grande do rubro-negro. Se a gente olha para os últimos 20 jogos, são 15 vitórias do Flamengo, só 2 do Vasco e 3 empates. Ao todo, 41 gols marcados e só 18 do Vasco, porque a gente ainda teve goleadas nesses confrontos. Esse ano, Flamengo e Vasco já se enfrentaram com o Fábio Carille na semifinal do Campeonato Carioca. E foram duas atuações muito abaixo, de novo distante. Não houve goleadas, mas atuações de desempenhos muito distantes de Flamengo e Vasco, o rubro-negro tendo muito controle desse jogo. Então não é só ter uma carência de títulos, né? O último Campeonato do Vasco Carioca de 2016, mas tem também a questão da própria rivalidade desse clássico nacional, que nos últimos anos mostra, né, um favoritismo e uma distância entre elenco, entre capacidade de resultados de um para o outro muito grande. E aí, isso é mais um ingrediente, como você falou, né, Tim, que o Fábio Carille queria esse jogo agora, contra o maior rival, uma soberania enorme do rival sobre ele, nesse momento em que ele está tão pressionado, mas vai ter que enfrentar. E aí a gente tem, olhando para o Carille, me parece, não sei se você concorda, Tim, essa pressão que ele tem no Vasco agora me lembra muito o trabalho dele no ano passado no Santos. O Santos precisava subir para a Série A, o Carille muito pragmático, conseguiu os resultados. O Santos foi campeão da Série B. Chegou à Série A, campeão, cumpriu o objetivo. E acho que é mais ou menos o que está acontecendo agora com a torcida vascaína. Ele está cumprindo mais ou menos os objetivos, embora tenha perdido para o Corinthians jogando muito mal. Para o Ceará, acho que não era o que ele imaginava, mas dava pelo menos um empate. Meu Deus! A derrota foi com uma atuação muito ruim, mas conquistando pontos em casa, né, e buscando alguns pontos fora. Só que definitivamente não é o que a torcida espera. Não sei se influenciada pela pressão do presidente, dizendo que tem um elenco entre os 8. Não, nada a ver. Parece que a torcida quer ver um futebol que não é o que o Carille vai montar. E é mais ou menos o que ele enfrentou no ano passado, durante toda a temporada no Santos. Eu acho que amanhã o Vasco pode ficar pendurado na chave, no próprio trave, 89 minutos. E ganha com gol contra no último minuto. E a torcida vai ficar em êxtase, não? Eu acho que não vai ter a mesma cobrança. Então, o roteiro é ótimo. Para a torcida do Vasco, esse não, vai continuar a cobrança, mas e é algo, claro que tinha que ficar feliz. A se pensar da postura do time mesmo, né, Gavão? Pra gente já falar um pouquinho do rubro-negro também, mas
O Vasco tem sentido muito, e tem uma matéria de destaque no GE. Globo, a ausência do Coutinho, que é um jogador que não pode, fisicamente não aguenta mais todos os jogos, já sofreu com algumas lesões nesse período de Vasco. E os números do time sem ele são impressionantes. É um cara que consegue, tanto nos gols fora da área que ele tem feito, mas distribuir, dar um pouquinho mais de qualidade para esse time. E aí, pro jogo de amanhã, deve ter o Coutinho, que não atuou contra o Ceará. Né? Com toda a sinceridade do mundo, Oila, pensaria sim em entrar com essa trinca de volantes e quem sabe trazer um jogo mais de controle quando o Vasco tiver a bola no pé e não sofrer tanto quando não tiver ela no pé, ou entraria com o Adson, mesmo ele não estando 100%, porque é um jogador que muda muito a dinâmica do Vasco nessa ponta direita. Então, assim, qual é a expectativa? Cara, a expectativa do torcedor, de uma forma geral, é muito baixa, né? Como a gente viu aí, o Flamengo voando, 6-0 no Juventude, o Vasco perdendo pro Ceará fora de casa, contestado o treinador, boa parte da torcida já quer o Carille demitido. Não sei se a procura de ingressos vai ser muito grande, muito pelo contrário, eu acho que mais uma vez a gente vai ver um Maracanã com o Flamengo tendo uma torcida muito maior dentro do Maracanã, até pelo Vasco ter vindo de uma derrota. E, cara, é milagre, assim, não tem jeito. Hoje o cenário é esse. Se o Vasco ganhar do Flamengo, é praticamente um milagre com tudo que vem acontecendo. Apesar, repito, de se a gente for pegar nos últimos anos, esse é o melhor time que o Vasco teve dos últimos anos. Rapaz, que jogo é esse? Concordo plenamente, né? E assim, deixei esse trecho também aí do Pedrosa falando sobre o que ele faria para esse jogo de amanhã, e também pegando ali, né, o comentário do Redação Sport TV dizendo que o Vasco poderia tirar alguma coisa de exemplo do Central Córdoba, que conseguiu, né, a vitória sobre o Flamengo. E eu acho difícil. Por quê? Porque o antijogo que é feito na Libertadores, eu não acompanhei a partida, tá? Eu acho que a arbitragem, ela é diferente, cara. É diferente. De repente, se o Vasco optar por esse estilo de jogo, pode tomar tantos cartões. E a gente sabe que é complicado você já jogar pendurado. Por exemplo, o Paulinho, eu acho que aquilo tirou ele do jogo. Ele tá muito mal. Mas com 3 minutos de jogo contra o Fortaleza, ele tomou cartão. 3 minutos, fica difícil. Um volante, com 3 minutos você tomar cartão, fica complicado de dar uma chegada, uma entrada, tentar uma antecipação. Eu não tô defendendo ele não, porque de fato tá muito mal. Mas atrapalha. Então, até que ponto esse antijogo pode funcionar com a arbitragem brasileira? Eu acho muito difícil. E até porque também, cara, eu acho que o argentino dá aula, né, nesse sentido de provocar, de catimbar. Sei que o Vasco tem vários jogadores estrangeiros ali, mas não é o estilo, né? Não é o perfil. Acho que o Vasco, para ganhar esse jogo, como o Pedrosa falou, e eu falei isso lá no canal Vasco em Família também, passa pelo milagre. Passa por uma atuação, cara, perfeita. E individualmente falando, né, uma organização que não está acontecendo do Fábio Carille. A gente vai falar aqui do provável time, do time que ele testou no treinamento esses dias, né? E passa por individualmente você não errar. Então aí você pensa, poxa, time desorganizado, como foi contra, principalmente fora de casa, tá? Corinthians e Ceará, passa por não errar, e o Vasco erra muito, né? Toda a partida o Vasco erra individualmente, falando, e você vai enfrentar o melhor time que vem de uma goleada de 6. Fora o histórico recente, né? Todo mundo sabe disso. Eu acho que o que o Pedrosa, se ele não falou, ele vai falar, que existe realmente um medo do Vasco em relação ao Flamengo. Por em 2023, primeiro tempo, terminar 4-0, primeiro tempo, 4-0, pelos 6-1 em 2024. Então, tudo isso eu acho que influencia um Vasco e Flamengo. Claro, o Vasco precisa de uma vitória, o Vasco precisa de uma atuação convincente para tirar isso, né? Sei que realmente o que o Vasco vem perdendo para o Flamengo não começa ali no campo, né? É fora de campo. O Flamengo conseguiu se organizar lá atrás, consegue investir, consegue ter bons times, bons profissionais, e o Vasco parou no tempo. Então, isso tudo tem um peso para aquele gráfico que a gente viu ali, né? 20 jogos, 15 vitórias do Flamengo, apenas 2 vitórias do Vasco e 3 empates, né? A gente espera que possa acontecer esse milagre amanhã. E o que acontece, família? Não deu tempo de, né, eu colocar isso lá no Vasco em Família, porque eu terminei de gravar o vídeo e aí veio essa informação que o Carille tá testando, né, trabalhando com a possibilidade de jogar com 3 zagueiros, né? Jogar ali com o Lucas Oliveira, João Vitor e Freitas, com o PH e Piton nas alas, na cabeça de área, agora sem o Tietê também, uma informação de momento, né? O Vasco só tinha aí fora do jogo Payet e Maurício Lemos, né? Agora o Tietê também está fora, foi liberado aí para resolver problemas particulares, como foi liberado no jogo contra o Ceará. Então ele está fora dessa partida. Então provavelmente quem vai jogar nesse setor aí de meio campo é o Jair, porque como eu disse, o Paulinho não está bem, né? Então Hugo Moura e Jair no comando de ataque, Coutinho de meio armador, Nuno e Verratti na frente. Esse pode ser aí o Vasco. E assim, deixando aqui a minha opinião, eu acho interessante, cara. Eu acho que você precisa testar algo novo, algo diferente. De repente o Carille consegue ajustar mais esse time
defensivamente com 3 zagueiros, ele vai precisar de uma certa força pelos lados do campo, já que ele não consegue ter isso pelo lado direito com o Garré, que é bom jogador, mas ainda não está conseguindo contribuir aquilo que a gente espera dele. De repente, você dando mais liberdade para o PH, você pode ter ali pelo lado direito essa válvula de escape, né? Que é importante, é um jogador de muita força para chegar ali, para aproveitar esse corredor. Tendo a liberdade, tendo um zagueiro ali fazendo essa cobertura, de repente é interessante. Então, eu gosto dessa possibilidade, porque assim, a verdade é, família, os jogos fora de casa, e jogar no Maracanã é um jogo fora de casa, a verdade é essa. Todos os jogos fora de casa do Vasco, o Vasco se mostrou um time totalmente desorganizado e que erra muito individualmente. Tudo que a gente não precisa no dia de amanhã. Então, se ele entende que essa formação de 3 zagueiros vai deixar o time mais compacto, né, mais sólido defensivamente, cara, eu tô com ele, tô com o Carille, mesmo, né, defendendo aí a saída dele. Vamos acompanhar aqui o resto do programa. Assim, o mandante é o Vasco, né? Teve aquela treta toda de São Januário e tal. Eu fico pensando assim, né? Eu acho que o vascaíno tá com aquela sensação que é normal, e eu já falei aqui de todo o tamanho que tem o clássico, de todo o respeito que eu tenho pelo Vasco, pelo tamanho, pela grandeza do Vasco, eu não vejo zebra. Não tem zebra. A gente pode achar um resultado inesperado se o Vasco vencer esse jogo de sábado. Mas zebra eu não considero num clássico desse tamanho, com 2 camisas tão pesadas. Agora, eu entendo, Pedrosa, e aí eu acho que é uma sensação que eu tenho olhando os vascaínos falarem sobre os jogos contra o Flamengo atuais. Fica aquela sensação, poxa, quando é que o Vasco vai ganhar de novo do Flamengo? Será que nunca mais vai acontecer? É claro que vai acontecer, uma hora vai acontecer. Sim. Mas fica aquela coisa. Isso nunca mais vai acontecer? Como é que o Vasco, na lógica, hoje, consegue ganhar do Flamengo? Porque na lógica não tem como, né? Não, na lógica fica é muito esse troço difícil. assim, você fala, cara, pelo amor de Deus. O que acontece? Quem é que vai ao jogo, né? O torcedor do Vasco vai ao jogo sábado? Acho difícil. Assim, 50%, lotar 50%, acho difícil. Talvez encher um pouco ali o setor sul, mas é muito difícil. Eu acho que vai muito no que você falou, Ilan. Pela lógica, vamos lá. Eu vou O lá Flamengo acabou de o cara meter... pensa, eu vou lá pra perder, pra ser humilhado. E quem sabe ter confusão e etc. O Flamengo acabou de ganhar de 6-0 do Juventude. O Vasco, se você for pegar os jogos que o Vasco teve nesse Campeonato Brasileiro, além da desorganização tática da equipe do Carille, principalmente defensivamente, porque ofensivamente o Vasco tem feito os gols, são muitos erros individuais. O Vasco, dos 7 gols que tomou no Campeonato Brasileiro, 5 foram de erros individuais, tecnicamente. E com o volume de jogo que o Flamengo tem, quem garante que mesmo o Vasco fazendo o jogo da sua vida, algum atleta não vai falhar a ponto do Flamengo conseguir aproveitar isso? Porque é muito difícil, cara. É muito complicado, vendo o campo e bola, e sem acreditar no lúdico, sem acreditar no fator que pode acontecer, como o Central Córdoba venceu o Flamengo, é muito difícil acreditar que o Vasco vai entrar nessa partida como um vitorioso. Porque nos últimos jogos é uma equipe que entra mais com medo de perder do que com vontade de E o Flamengo entra também muito focado, né? O sempre Flamengo não vai entrar daquele jeito que entrou contra o Central Córdoba, né? Não dá mole, não tem dado mole com o Vasco. Tem que ser um jogo muito perfeito, Tem que ser um jogo muito ruim do Flamengo. E tem jogos que você muito perde que servem para deixar você mais ligado. E o Flamengo, eu espero que essa vitória de 6-0 não deixe o Flamengo também um pouco mais tranquilo. Mas o Flamengo vem dessa derrota com o Central Córdoba, que ainda tá ali, né? Sabe quando ainda tá ali incomodando? Então, eu acho que o Flamengo com esse 6-0, o Flamengo ainda não conseguiu esse fato. O Flamengo enfrenta o Vasco ainda antes do próximo jogo da Libertadores. O Flamengo ainda não está tranquilo com a situação. Ainda está pressionado pela derrota na Libertadores, porque não teve o próximo jogo e não venceu na altitude LDU. Então, enquanto isso não acontece, até o momento que o Vasco enfrenta o Flamengo, é pior. Tem que dar uma resposta a todo jogo, o Flamengo, né? Todo jogo até conseguir, pelo menos, ter um resultado melhor na Libertadores. Então, é pressão... A pressão continua, mesmo com 6-0, com 7-0, com 8-0, não importa. A pressão continua, não sei se o Pedrosa pensa da mesma forma. A pressão que você diz em relação à Libertadores? Em relação a ter que mostrar serviço, porque... O Flamengo não vai entrar relaxado. O Flamengo não tem chance do Flamengo entrar relaxado. O torcedor do Flamengo... Ainda mais na liderança, né? Exato. Ainda mais na liderança. O torcedor do Flamengo que vai ao Maracanã, por exemplo, ele vai ao Maracanã esperando uma vitória do Flamengo. Eu acho que se você pensa em ser campeão do Campeonato Brasileiro... Não, uma vitória não. Eu acho que ele vai ao Maracanã esperando, pelo que eu tenho visto da movimentação dos torcedores, dos comentários dos torcedores, e esse é um ponto a destacar hoje do perfil recente dessa torcida do Flamengo, eles esperam que o Flamengo atropele o Vasco, que faça 3-4 no Vasco. Isso não aconteceu. O que não é comum. E aí o Papa falou dessa questão da pressão, e o que a gente tem visto às vezes é uma pressão até desproporcional, né? Desproporcional, realmente. O clima da torcida do Flamengo foi de que ontem, sim, o Flamengo foi Flamengo e fez um grande jogo. Mas o Flamengo vem ganhando os últimos jogos aí, teve esse tropeço contra o Central Córdoba, enfim, foi ruim, mas acontece, uma hora vai perder, não vai ganhar todos os jogos. Mas o torcedor do Flamengo que vai ao Maracanã contra o Vasco agora, tá esperando uma goleada do Flamengo, principalmente depois desse jogo contra o Juventude. Show de bola, família. É isso, né? Infelizmente, né, o Vasco nos últimos jogos não consegue ter uma atitude, eu acho, né, cara? Ter personalidade para jogar. Porque, assim, claro que você tem uma inferioridade
em relação ao elenco, mas, por exemplo, né, o Flucer, time do Fluminense, também tem. Mas mesmo assim consegue ali de alguma maneira competir. E o Vasco não consegue, muito por esse histórico que eu falei, né, ali no decorrer do vídeo. Então a gente espera que o Vasco possa ter uma postura diferente, né? Uma postura diferente, porque isso é o caminho, né? Para você conseguir ganhar aí um clássico, voltar a competir, porque, cara, hoje eu tava até comentando no Vasco em Família, né? Eu tava na academia hoje, né? Como é feriado, ia fechar mais cedo, aí encheu mais. Cara, você falando de futebol, falando do clássico, você vê assim no rosto, na cara de cada flamenguista, conhecidos, né? Amigos, pô, tem a certeza que vai ganhar. A certeza que vai ganhar. E isso para nós é muito ruim, pô. Entendeu? Porque realmente fica difícil de você achar argumentos com esse histórico recente, sabe? O Vasco não ganha do Flamengo em campeonatos brasileiros desde 2015. 2015, olha o peso que tem isso. Então a gente torce para que o Vasco possa ter personalidade, confiança para jogar e que o Carille realmente possa, né, organizar esse time, se for o caso de jogar com 3 zagueiros, que possa dar certo e a gente sair vitorioso e comemorar bastante aqui amanhã. Fui, se chegou até aqui, se inscreve, deixa o like, tamo junto. Valeu!